Esses são 2 fragmentos do Diário Oficial da Bahia com as minhas aprovações no concurso que prestei para professor do estado, sendo que fiquei nas primeiras colocações para as vagas às quais eu concorria. Agora em 2022, o governador autorizou um novo concurso e eu estou fazendo uma série de vídeos explicando a carreira do magistério do estado e dando algumas dicas para as pessoas que vão prestar esse novo concurso. Nesse vídeo, eu vou explicar um pouco de como eu consegui essa aprovação. Então você deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com a turma, para a gente fazer uma comunidade bem legal aqui, beleza? Então galera, eu sou Álvaro Neto, professor de História do Estado da Bahia, e é desse salário que eu pago as minhas contas e compro o leite do menino, que atualmente está com 5 anos. Bem, como foi minha aprovação para esse concurso? Em 2011, eu e minha então namorada, que hoje é minha esposa, estávamos estudando para concurso. Nós pretendíamos nos casar no final de 2012. No entanto, estávamos tão focados em passar no concurso que decidimos só tocar no assunto de casamento e mesmo de noivado após o resultado dos concursos que íamos prestar. E como nós organizamos os nossos estudos? Continua no vídeo aí com a gente para você entender isso agora. Aí para você me acompanhar e ficar sabendo das novidades, você já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os colegas e vá lá no meu Instagram, pode me mandar uma mensagem, uma pergunta, que eu vou responder para você o mais rápido possível, como tenho feito com diversas pessoas que têm me perguntado lá, tá bom? Ok. Beleza, vamos lá. O meu primeiro concurso não foi o de 2011, foi o de 2006. Eu fiquei em primeiro colocado para a vaga a qual eu concorria, conforme você pode ver nesse fragmento. Mas naquela época, eu tinha acabado de terminar a faculdade. E seria insensato de minha parte eu dizer para vocês que eu estudei, que eu me preparei, que eu estava focado nesse concurso, porque na verdade eu não estava. Eu estava focado em terminar a faculdade. Como o concurso aconteceu alguns meses depois que eu terminei a faculdade, eu nem consegui me organizar direito, ainda estava cuidando da colação de grau e tudo mais, tá? Contudo, esse concurso que eu fiz em 2006, ele era para 20 horas. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre esse concurso de 2006, eu ainda tenho o edital que eu fiz daquela época e eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode baixar o edital e dar uma olhada. Mas é engraçado que o concurso daquela época, por exemplo, tinham algumas coisas que não caem mais hoje. As coisas mudaram muito. Por exemplo, naquela época, eu respondi, foi exigido na prova e nós tivemos que responder questões de noções de informática, veja só, noções de informática para um professor de história, mas também exigia língua portuguesa e outras coisas, além, é claro, de conceitos de educação e questões específicas da minha área de história. Mas não é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, tá? A gente vai falar sobre o concurso de 2011 e como eu fui aprovado. Bem, depois que eu fiz esse concurso de 2006, eu fui designado para uma cidade próxima de onde eu morava e, para minha sorte, logo depois, essa cidade abriu também um concurso para o município. Como eu só tinha 20 horas como professor do estado, eu fiz esse concurso para o município, passei e comecei a trabalhar nessa cidade. Então eu comecei a trabalhar 40 horas, 20 horas no município e 20 horas no estado. Mas o meu interesse era ter 40 horas no estado e eu queria me preparar para isso. Se você não sabe como se organiza uma carga horária de professor, dá uma olhada nesse link que está aparecendo aqui e também eu posso deixar na descrição esse vídeo para você ver lá, eu explico tudinho como é organizada a carga horária de professor de escola pública na Bahia, tá bom? Dá uma olhada lá depois, mas vamos lá. A questão é que eu queria trabalhar 40 horas como professor do estado e quando abriu um novo concurso em 2010, que também vocês podem me pedir o edital e a prova desse período eu tenho, tá? Aí sim, eu pretendia me preparar adequadamente para esse concurso, para ficar com as 40 horas no estado. Mas como eu já trabalhava 40 horas, as 20 no município e as 20 no estado, era preciso que eu fizesse um planejamento adequado e seguir esse planejamento dentro das possibilidades que eu tinha, obviamente, tá? Então o que eu fiz? Como eu disse para vocês, a gente tinha pensado num casamento já, eu e minha namorada. Então nós sentamos, organizamos os nossos horários de estudo, tá? Eu vi as horas que eu estava livre, as horas que eu tinha que estar na escola, as horas que eu estava dando aula e as horas que eu tinha livre durante a semana e mesmo o fim de semana, para se preparar para o concurso. Nós conversamos sobre esse assunto, ela também era concursada do estado já nesse momento, mas ela estava muito mais de olho em um outro concurso, o concurso do INSS,
Então a gente se organizou uma rotina e nós começamos a colocar em prática. Colocando esse planejamento em prática, lembre que eu trabalhava em 2 escolas, uma do município e uma do estado. Mas trabalhar nessas 2 escolas não me atrapalhava tanto porque elas eram próximas uma da outra na mesma cidade, tá? Assim, eu organizei o meu horário para durante a semana eu estar nas 2 escolas e ao mesmo tempo ir estudando entre uma e outra. Nesses meses entre fazer o concurso, eu tive que, obviamente, diminuir um pouco a vida social, tá? E focar muito mais nos assuntos que eu tinha que estudar para o edital. Então, eu sempre buscava estudar um assunto do edital, responder uma prova de professor de outro estado, de outro município, depois estudava mais um pouco e depois respondia mais prova. Então, ficava nessa de dar aula, estudar e responder provas. Ah, professor, e você fez cursinho? Bem, eu não sei se a gente poderia chamar aquilo que eu fiz de cursinho, mas eu não estudei sozinho o tempo todo, tá? Me ajudou bastante a assistir alguns vídeos. E como era essa situação de assistir vídeo? Tinha vídeos no YouTube, era fácil encontrar o material. Galera, não. Nos idos de 2010, 2011, você não encontrava quase nada no YouTube. O que nós fazíamos? Existiam alguns cursos que você pagava e você comprava um pacote de vídeos, as aulas em vídeo disponibilizadas na plataforma da própria empresa, tá? Você comprava esse pacote e você ia assistindo as aulas dentro de um tempo determinado, só que eles davam um prazo. Se terminasse esse prazo, você não tinha mais direito àquelas aulas e também as aulas você não conseguia baixar, tá? Aí você perdia a assinatura. O que eu fiz? Eu fiz uma assinatura de um pacote, eu nem me lembro agora qual foi a empresa, mas eu lembro que era uma professora que falava sobre questões pedagógicas. Então nós fizemos uma assinatura muito mais voltada para as questões pedagógicas gerais, que versavam sobre as correntes pedagógicas, as formas de avaliação, os principais autores da área educacional do Brasil e do mundo, tá? A história da educação no Brasil, e no mundo, mas não era nada muito focado no concurso específico da Bahia, porque não tinha isso. Então você ia aprendendo, ia entendendo e ia respondendo provas. Mas então, como a gente se resolvia? Bem, cada aula que tinha, a gente assistia, a gente ia pegando os pontos principais, ia anotando e sempre lendo livros, sempre buscando artigos em blogs. Naquela época os blogs estavam em alta, hoje não estão mais. Indo para a biblioteca da universidade que tem aqui na região, eu ficava lá lendo livros, geralmente da área pedagógica ou alguma coisa da minha área mesmo. Ficava lá lendo livros, tá? No nosso tempo de sobra. Até porque ninguém conseguia comprar tantos livros que eram exigidos no edital, né? Mas, se eu tivesse que te dizer o que foi mais importante para mim nesses estudos, eu diria que, para ser aprovado nesse concurso, o mais importante para mim foi responder provas de outros concursos. Ah, você respondia aleatoriamente? Não respondia aleatoriamente. Eu baixava uma prova e aí você encontrava na internet. Até hoje você encontra muitas provas de outros concursos na internet. Você baixava essa prova da internet, lia ela, respondia com toda a cautela dentro do que você conhecia e dentro da lógica. E depois que você respondia, você ia buscar o gabarito. E não era só corrigível se você acertou ou se você errou, mas era ir entendendo cada questão. Por que essa questão estava certa? Por que essa questão estava errada? E quando uma questão estava errada, eu ia na fonte, eu ia procurar o autor que fez aquele comentário, tal, o autor daquela corrente pedagógica. Então isso facilitava bastante. Não era só simplesmente responder a prova. Você tinha que ter um máximo de concentração e buscar a fonte daquelas questões que eram colocadas na prova, beleza? Bem, na época não era um trabalho fácil, mas era um trabalho possível de ser feito. Lembra que eu disse que eu trabalhava 40 horas, então eu tinha que trabalhar, tinha que dar conta das escolas e ainda tinha que dar conta dos estudos para fazer o próximo concurso. Mas quem quer passar em um concurso exige muita concentração e muita disciplina. E se você quiser passar nesse próximo concurso aí, você vai ter que ter muita concentração e muita disciplina. E uma primeira dica que eu dou para você é, pelo amor de Deus, desinstala o TikTok do seu celular, porque esse negócio não é coisa de Deus não, isso é coisa do cão, e isso vai tirar toda a sua concentração. Além disso, usa o Instagram
e o YouTube para estudar. E de preferência, quando você sentar para ler um livro, para responder uma prova, desliga o celular, bota no modo silencioso, deixe em outro local e se concentre, tire um tempo do seu dia, 1 hora, 2 horas, e se concentra nisso, porque se na época que eu fiz a concorrência foi grande pra caramba, nessa época eu acredito que vai ser muito mais. Sim, professor. E como é que foi a prova? A prova foi muito legal. Cara, eu sentia que eu estava razoavelmente preparado para essa prova. Eu estava acertando cerca de 85 a 90% de todas as provas que eu fazia. Aí as poucas que eu errava eu ia corrigindo, ia tentando entender mais o assunto. Mas fazer um simulado em casa é diferente de você fazer uma prova num ambiente sob pressão. E era esse cuidado psicológico que as pessoas precisam. E o que passou também não é garantia do que vai acontecer. Você não tem certeza de como vai ser essa nova prova. Você pode entender a banca, como é que a banca se comporta. Mas vamos lá. Chegou o dia da prova, lá vou eu fazer a prova. Tava tranquilo, tava ciente de que eu tinha estudado bem. Mas eu confesso que quando eu cheguei no local, da prova, eu vi colegas muito mais competentes e muito mais preparados do que eu. Inclusive alguns colegas que já tinham mestrado, eu não tinha mestrado na época ainda. Esses meus colegas já tinham, e tinham alguns, inclusive, com doutorado. Então eu senti um pouco de tensão, o que eu acredito que é natural. E eu olhei para a quantidade de concorrentes e vi que tinha 5 salas cheias de pessoas para concorrer para apenas 5 vagas para professores de história da região em que eu estava fazendo. Além disso, eu sabia que tinha um outro colégio em que tinha mais pelo menos umas 5 salas com outras pessoas concorrendo para essas vagas. Então, eu não sei a concorrência exata, mas eu tenho certeza que não era menos de 40 pessoas concorrendo por vaga naquela época, para as vagas que eu estava concorrendo. Bem, mas vamos lá. Seja o que Deus quiser. Sentei na minha cadeira tranquilo, peguei a prova, respirei fundo, orei e vamos responder essa prova. Olhei as questões discursivas, eram 3 questões discursivas, entendi o que os caras estavam pedindo e enquanto eu pensava nas questões discursivas, eu vim responder as questões objetivas. Respondi todas as questões objetivas dentro do tempo, voltei para as discursivas, respondi e entreguei e saí. Aleia jacta est. Como diria Júlio César, a sorte foi lançada, mas só nos restava esperar, não tinha o que fazer. Saiu o resultado e meu nome estava em primeiro na ampla concorrência. Eu nem acreditei, cara, nem acreditei. Falei, caramba, valeu a pena o esforço, agora vamos organizar as coisas. Aí eu comecei a pensar em mestrado, aí eu já comecei a pensar no casamento, mas ainda tinha um porém. A minha namorada, ela queria focar no concurso do INSS. Tá, no edital, você pode olhar lá e vai ver que eu estou em segundo colocado. Tá? Não tem problema. É porque na ampla concorrência eu fiquei em primeiro colocado. Mas o cara que concorreu para a vaga para portadores de necessidades especiais, que era uma vaga, ele ficou em primeiro. Então ele nem dependeu da vaga dele para portador de necessidades especiais. Ele tirou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo lugar no geral e na ampla concorrência eu fiquei em primeiro. Então o que a gente fez? Minha namorada queria focar no INSS, porque ela queria também estar no emprego federal. Nós focamos no INSS, mas eu não queria trabalhar no INSS, apesar de ser um emprego bom, é um ótimo trabalho, tem um bom salário e é federal, né? Mas eu queria incentivar ela. Então reorganizamos os planos de estudo. E o concurso, ele estava marcado para o início de 2012, se não me engano, tá? Então marcamos de discutir o casamento e de só discutir o casamento a partir de 2012, quando saísse o resultado do concurso do INSS. Porque eu sabia, eu estava tranquilo, já tinha passado no concurso, eu sabia que não poderia ser chamadas outras pessoas antes de mim, antes do cara que passou em primeiro lugar, que era para uma vaga específica. Ela fez o concurso, concorrência altíssima, 1.200 candidatos para apenas 2 vagas para a cidade que ela fez e mais cadastro reserva. Ela foi aprovada também, a gente comemorou bastante e só então resolvemos discutir os próximos passos, a questão do casamento e tal. Inclusive, ela hoje, ela é funcionária de carreira do INSS. Só que ela é uma pessoa muito tímida, ela não costuma, ela nem sabe que eu estou dizendo isso aqui.
ela não costuma aparecer nas redes sociais. Mas a gente pode falar sobre o concurso do INSS, que também foi autorizado esse ano, já está em estudo para sair, para ver se ela dá algumas dicas para vocês. Então, se vocês quiserem fazer o concurso do INSS também, escreve aí no comentário: Tárcia, dá dicas pra gente para passar no concurso do INSS, que aí eu vou ver se ela participa aqui do canal com a gente, tá bom? Valeu! Tá, bom, saiu o resultado do concurso e o meu concurso. Quando é que eu fui chamar? Cara, uma outra coisa que aconteceu que foi bem interessante. No meio de 2011, antes do concurso do INSS, rolou algo bem legal. O Estado me convocou para esse novo concurso, tá? Para mais 20 horas, concurso que eu tinha passado. Na mesma semana que o Estado me convocou para que eu assumisse as 20 horas do concurso que eu tinha passado, eles me deram extensão de carga horária do concurso anterior. Lembra que eu tinha feito um concurso em 2006? Eles me deram extensão de carga horária, ou seja, dobraram a minha carga horária de 20 horas para 40 horas e dobraram o meu salário também. E aí me perguntaram: o que você prefere? Dobrar o seu salário e a sua carga horária ou assumir mais 20 horas desse novo concurso? Eu disse: bem, para mim é mais vantagem assumir as minhas 40 horas, aumentar a minha carga horária do que eu tinha pedido. O Estado dava essa possibilidade de você pedir. Eu tinha pedido há 2 anos, mas eu nem tinha mais esperança de que o Estado fosse fazer isso. Nessas duas opções, eu acabei escolhendo por aumentar a minha carga horária, e aí eu tive que assinar um documento abrindo mão desse novo concurso que eu tinha feito. Eu tinha feito concurso para 20 horas, tinha ficado em primeiro lugar para ampla concorrência e tinha assinado um documento abrindo mão dessa nova vaga. O bom é que a pessoa que passou depois de mim acabou assumindo a vaga, né? Então aconteceu isso. Só que o que fica de lição pra gente, tá? Eu me preparei bastante para um concurso, eu passei nas primeiras colocações, mas no fim eu nem precisei fazer uso desse novo concurso. Por quê? Porque eu aproveitei o concurso que eu tinha feito há 5 anos atrás. Mas qual a lição que fica disso tudo? Que a gente deve estar sempre preparado para as oportunidades que aparecem, né? Então, foi ótimo ter me preparado, aprendi muito mais coisa, mas não precisei usar o concurso, tá? E eu espero que você passe nesse concurso. E eu estou à disposição para te ajudar no que for necessário. Algumas pessoas vêm no meu Instagram perguntar se eu dou mentoria, se eu dou curso particular. Não, gente, eu não dou curso particular. Eu só sou professor do Estado e estou fazendo esses vídeos para ajudar o pessoal que quer passar no concurso também. Não estou vendendo nenhum curso, nem nada não, tá? Então, se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que eu mereço pelo menos um like, pelo menos um comentáriozinho seu e pelo menos que você se inscreva no canal, né? Se ficou alguma dúvida, vai lá no Instagram, me pergunta. Pode perguntar aqui também que eu vou responder, viu? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu? Tchau, tchau!